Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 17 de agosto. Hoje a família franciscana celebra a festa de Santa Beatriz da Silva. Ela viveu de 1526 a 1592 e ela fundou a Ordem da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou Concepcionistas. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram a Jesus algumas crianças, para que ele impusesse as mãos sobre elas e também orasse. Porém, os discípulos as repreendiam. Jesus, então, olhando para eles, disse: Não proibais que as crianças venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E após ter imposto as mãos sobre elas e abençoado, Jesus partiu daquela região. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura de hoje ainda continuamos com a profecia de Ezequiel, onde Ezequiel vai recordar ao povo eleito que um dia ele foi eleito, amado, protegido, mas que mesmo tendo recebido toda esta proteção, esta eleição e o carinho do Senhor, eles se desviaram do caminho. Eles se apartaram dos preceitos do Senhor e começaram a buscar deuses estranhos, ou coisas que foram divinizadas e chamadas de Deus. Por exemplo, como o conhecimento intelectual, o dinheiro, o poder. Todos eles podem se converter num grande ídolo ou num grande bezerro de ouro, onde nós colocaremos a nossa esperança e confiança mais neles do que no próprio Senhor. E assim produziremos um Deus de acordo com as nossas conveniências pessoais e os nossos achismos. Por isso o profeta Ezequiel é chamado para purificar a fé de Israel. Às vezes a missão do profeta é dolorosa porque ele foi chamado para despoluir, descontaminar as imagens de Deus que a gente vai produzindo em nossa vida. E isso é muito perigoso, principalmente quando uma pessoa não tem assim muito contato direto com uma comunidade cristã, não cresce numa comunidade cristã, não se deixa transformar numa comunidade cristã, porque a pessoa passa a produzir um Deus de acordo com a sua conveniência, moldado de acordo com o seu achismo. Isso pode poluir o coração de todos nós. E Ezequiel, então, é o profeta que é chamado para recordar as infidelidades do povo. E ele vai utilizar muitas vezes a imagem de um matrimônio, de um casamento, de uma relação de amor entre o amado e a sua amada, onde a amada não foi capaz de ser fiel e se desviou do caminho. Mas mesmo assim o Senhor quer resgatar a amada, quer purificar a amada, quer trazer a amada de volta, e para isso ele vai conduzi-la ao deserto de novo para falar ao seu coração, para reencantar novamente a sua vida. Todos nós precisamos passar por esse processo de reavivamento. Todos nós, eu, vocês, todos nós. Porque com o caminhar da vida, todos nós podemos nos distanciarmos dos ensinamentos do Senhor. Essa é a grande tentação de minha vida e talvez também a grande tentação de sua vida. E muitas vezes queremos forjar, queremos construir a nossa religião e o nosso segmento de acordo com as conveniências pessoais. E assim eu produzirei o meu Deus, a minha religião, forjado e moldado de acordo com as minhas conveniências pessoais. Então esse Deus já não salva mais. Esse Deus já não liberta. Porque ele não é um outro, ele é uma criação minha, uma criação do meu intelecto, uma criação da minha imaginação, ou um ídolo, ou um bezerro de ouro. Essa é a tentação da vida de todos nós, e que os profetas virão sempre para nos recordar disso. O Evangelho também vai nos colocar diante de uma situação muito curiosa, porque as pessoas levam as crianças até Jesus. Jesus também é o Deus das crianças. Jesus também quer se tornar próximo das crianças, porque Jesus quer se identificar com todos aqueles que são pequenos, indefesos,
frágeis, sofredores e principalmente excluídos. E as crianças são excluídas. Muitas vezes elas são excluídas porque elas não compram no mercado, porque elas não podem ir para a guerra. Então, assim, elas não têm valor comercial. Elas não têm valor econômico. E muitas vezes, então, nós queremos fazer com que essas crianças estejam distantes, porque são bocas para comer, são pesos para a vida. E assim nós vamos percebendo hoje uma tendência de muitos casais não quererem mais criança, não querem mais filhos, porque acabam com o corpo, porque comem as suas economias, porque roubam os seus tempos e também porque dão trabalho. Eu acredito que aqui esteja então o espírito do evangelho de hoje. As crianças estão chegando até Jesus. E os discípulos, como alfandegários de Jesus, o discípulo de ontem, de hoje e de amanhã, quer sempre ocupar esse espaço e esse cargo como um alfandegário de Jesus. É ele que vai escrever quem Jesus vai receber, que hora vai receber e como vai receber. O Papa Francisco já nos recordou muitas vezes que nós não somos alfandegários de Jesus, que nós não podemos ser obstáculos para que as pessoas cheguem até Jesus. E nesse momento, os discípulos são obstáculos. Eles são um obstáculo porque as crianças causam barulho, as crianças correm, as crianças não ficam quietas, as crianças incomodam. Então eles se sentem incomodados e por isso então eles repreendiam e reprimiam as crianças. E Jesus vai dizer: não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Aquele que quiser se fazer maior no reino dos céus, seja como uma dessas crianças, transparentes, que confiam plenamente nos seus pais e principalmente que estão abertas para aquelas pessoas que elas confiam. Os discípulos são um obstáculo para que as crianças cheguem até Jesus e às vezes todos nós corremos também essa tentação de querermos ser um obstáculo para as pessoas que cheguem até Jesus. Você é impuro, você é isso, você é aquilo, você não pode, você não deve. Quer dizer, qual é o critério que eu utilizo para isso? Preconceito? Qual é o critério que eu vou utilizar para isso? Qual? Qual critério que vai falar ou fazer com que Jesus não acolha uma pessoa? Jesus acolhe quem ele quer, como quer e quando quer. A única coisa que Jesus vai olhar é a pureza do coração, a transparência do coração, a verdade do coração, porque o Senhor nos julga pelo interior. E cada um de nós valemos aquilo que somos aos olhos de Deus. Jesus quer impor as mãos sobre as crianças. Jesus quer orar sobre as crianças. Jesus quer acolher as crianças. Por isso ele vai dizer: não as proibais de vir até a mim, porque delas é o reino dos céus. E após dizer essas coisas, de ter imposto as mãos sobre elas, orado sobre elas, Jesus deixou aquela região. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus quer ensinar a mim e a você a termos essa abertura de coração, a termos essa sensibilidade para sermos ponte e não muro, para sermos possibilitadores e não dificultadores, para sermos amigos que conduzem a Jesus e não alfandegários, porque não somos nós que vamos montar a agenda de Jesus. Nós não somos alfandegários dele, muito menos secretários. Nós somos servos e após fazer o nosso trabalho, teremos que dizer: somos servos inúteis, Senhor. Somos servos inúteis. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a compreendermos bem que a igreja também precisa ter espaço para as crianças, mesmo com seus barulhos, mesmo com as suas algazarras. A igreja precisa aprender a acolher também as crianças. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Beatriz da Silva, rogai por nós. Paz e bem.